Mas aí tá, doutor, olha só um problema que a gente tem aqui. Eu sempre eu falo sempre isso, que o BRICS pode vencer a guerra, a Rússia pode vencer a guerra da Ucrânia, acredito que vai vencer. A China está alcançando o poderio militar americano, e em alguns aspectos a China já é muito maior que os Estados Unidos em termos de poderio militar, em outros nem tanto. Os BRICS estão crescendo economicamente, a gente não tem dúvida disso. Mas tem um problema, e bate com isso que o senhor falou, que é o problema de soft power dos BRICS. O soft power chinês é horroroso, é uma realidade. O soft power russo, a Rússia tem uma cultura fantástica, nós sabemos disso. Deram grandes músicos, excelentes escritores, arquitetos maravilhosos, por aí vai. Só qual é o problema? Em termos de exportação dessa cultura, eles deixam a desejar. Doutor, eu vou dizer uma coisa para o senhor. O problema todo é que o afegão médio brasileiro, ele é bombardeado o tempo todo pelo soft power americano. Eu sou muito atacado aqui, a gente chama para o chapéu de alumínio. O cara vem aqui e fala, vocês são pró-Rússia, pró-China. Não, não é nada disso. Mas eu entendo a cabeça dele. Esse cara foi triturado, o cérebro dele foi triturado pelos americanos, é uma verdade. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que os BRICS deixam, a Rússia e China principalmente, deixam muito a desejar, que é o problema de soft power. Porque o senhor quer ver, por exemplo, o senhor está falando desse problema de importação de armamento, que eu concordo com o senhor, sou radicalmente contra comprar um parafuso aí fora, tem que fazer tudo aqui no Brasil. Só que vê a média dos militares brasileiros que vão estudar lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o cara já volta doutrinado aqui. Então, assim, eu acho que enquanto os BRICS não olharem um pouco para o problema de soft power, vai ficar difícil. Sobre isso é interessante, Farinato, comandante, porque tem alguns autores, tá? Os russos eles passaram por uma rediscussão da identidade deles, depois do desastre dos anos 90, que eles adotaram liberalismo radical, adotaram transformações em termos de valores, e viveram uma crise terrível. Eles se voltaram mais com aproximação com a Igreja Ortodoxa, e isso, obviamente, foi, de certo modo, otimizado pelo Estado russo, pela elite política russa, porque encontraram um sentido de propósito a partir dos valores religiosos, algo que durante o período comunista não tinha, pelo menos não na maneira como era praticada antes, historicamente, na Rússia. Então, eles adotaram essa proximidade com a Igreja Ortodoxa, mas eles começaram a dar uma virada mais conservadora. E aí tem uma coisa interessante, que alguns autores identificam isso. Tem um autor bastante conhecido que estuda bastante russa, né? O Sakva, Richard Sakva, que eu converso com ele eventualmente, a gente troca figurinhas, e ele fala, os russos agora conseguiram fazer algo que os comunistas não conseguiram fazer. Porque o que os russos têm em termos de projeção internacional e defender uma ordem internacional mais plural e democrática, isso consegue, de certo modo, ter uma entrada nos países em desenvolvimento. A gente não tem essa ideia aqui porque nós estamos no Brasil, e o Brasil tem essa noção de nós devemos obediência ao nosso hegemon do norte. Agora, se você vai para a África hoje, a quantidade de revoltas populares contra a presença das antigas colônias, que são revoltas que os camaradas eles embandeiram bandeiras da Rússia para derrubar governos associados ao antigo colonialismo, isso está varrendo todo o Sahel. Na Ásia está acontecendo isso também. Então, e aí tem essa ideia de democratização das estruturas internacionais. Então esse é um ponto. Agora tem um outro ponto interessante, e aí geralmente a esquerda gosta disso. Então você vê muitas vezes o pessoal da esquerda defendendo o Putin porque o Putin é contra os Estados Unidos, né? Tem isso. Aí, só que do outro lado, o Putin é o camarada dos valores tradicionais. É o camarada da agenda conservadora. E aí você vê forças da direita também que têm a Rússia como uma referência. Está cheio de trumpista nos Estados Unidos que veem no Putin uma figura forte defendendo valores que eles gostariam para os Estados Unidos. Então o Sakva fala que o que aconteceu foi que os russos estão conseguindo chegar lá. É óbvio que a identidade da Rússia não é uma identidade comunista. A China é comunista. E aí a China é mais difícil entrar na cabeça dos conservadores de direita. Agora, na esquerda, a China tem um certo apelo também, né? Só que aí o que eu acho que está faltando em termos de
maturidade desse debate todo e nossa participação e da nossa sociedade civil também, da nossa academia também. É preciso parar de consumir o que se fala da Rússia e da China a partir da imprensa ocidental e a partir dos think tanks financiados pelos Estados Unidos, pela OTAN, pela União Europeia. Porque a gente lê uma matéria que é comprada por um grande órgão de imprensa no Brasil, comprada da Associated Press, ou da France Press, ou da CNN, aí você vai falar, não, segundo o Instituto para Estudo da Guerra, segundo o Centro de Resiliência da Informação, como os analistas fazem relatórios e mostram o que está acontecendo na Rússia. Não, isso é tudo criado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos para criar uma falsa impressão de que especialistas dizem aquilo que o governo americano quer dizer, mas não diz. E aí a imprensa compra aquilo, vende para cá, e os acadêmicos brasileiros leem isso e reproduzem. Dificilmente você vai ver na mídia mainstream alguém que tenha contato com os russos, que é o meu caso, que eu converso com eles, debato com eles, viajo para a Rússia para ouvir o que eles têm a dizer. E para dizer para eles como a gente é, que a gente pode ser diferente, mas você não vai ver isso. Ou você não vai ver gente da China falando sobre isso. Porque o que vai ser dito vai ser muito difícil. Eu me lembro no começo do conflito com a Ucrânia, eu participei, vi isso, eu falo com muito respeito, porque eu acho que todos os jornalistas brasileiros são muito qualificados. Só que, claro, você tem os interesses das linhas editoriais, e aí você não pode ir contra isso porque você trabalha numa empresa. Mas logo no começo da crise da Ucrânia, eu dei uma entrevista ao vivo no Jornal das 10 da Globo News. E tinha lá o Sardenberg, que era um comentarista de economia e tudo. E era bem no momento em que estava se decidindo tirar a Rússia do SWIFT e fazer as sanções econômicas. E aí ele elencou assim, uma série de questões de como a Rússia nos próximos meses ia perder a guerra, ia ter a economia destruída, o Putin seria derrubado e tudo. E eu falei, não! Isso vai afetar o mundo e não a Rússia. Os russos estavam se preparando desde 2014 para serem autônomos em questões estratégicas. Os russos pararam de comprar carne do Brasil, carne de porco, carne de frango, carne de gado, e começaram a produzir para não sofrer isso. Os russos estavam comprando só in natura do Brasil, processando e vendendo para a China. A gente perdeu no comércio com a Rússia porque estavam se preparando para ter autonomia. E isso todo mundo na Rússia sabia. Só a imprensa ocidental não sabia. Por quê? Porque não era bom dizer isso para o mundo, que a guerra ia durar muito tempo. E que milhares de pessoas iam morrer. E que nós estamos próximos de um conflito nuclear. Agora, a incursão da Ucrânia em Kursk era para chegar na central nuclear de Kursk e fazer uma chantagem nuclear com a Rússia. Eles não conseguiram por 50 quilômetros. No mesmo dia que entraram em Kursk, bombardearam Zaporizhia com drones, que é uma central nuclear no território que a Rússia ocupou na Ucrânia, que os russos administram. E os russos estão levando a Agência Internacional de Energia Atômica lá para ver o que está acontecendo. E o mundo não fala sobre isso. Então, o que me parece é que a gente também tem que buscar mais informação, tem que se preocupar mais com isso. E veja bem, eu, modéstia à parte, eu faz 20 anos que eu estudo Rússia e Ucrânia. E eu acompanho essas mudanças na Rússia, muitas delas eu acho que não é o melhor caminho a ser seguido pela Rússia, como qualquer analista, mas eu respeito muito aquilo que um país soberano como a Rússia faz e aquilo que a população da Rússia quer que aconteça. Ou vocês acham que 150 milhões de russos, onde você bate numa árvore e cai um PhD em física, por conta do legado da União Soviética, são totalmente manipulados pelo Kremlin? Não são! Existe um fechamento do regime, sim, uma situação de guerra ainda mais, depois da percepção que os russos tiveram de que havia ingerência para tentar mudar o regime, desde 2011 e 2012, na Rússia. Começou a haver um fechamento do regime, não é uma ditadura, também não é uma democracia ocidental liberal, e nem quer ser, a Rússia não quer ser uma democracia liberal. Então, essa visão nuançada só quando você está há muito tempo estudando um país que você consegue ter. E aí, para mim, é mais tranquilo, eu fico tranquilo em falar essas coisas assim, porque eu acho que eu estou mais próximo daquilo que acontece mesmo do que a maioria das informações, seja totalmente pró-Rússia ou totalmente pró-Ocidente, ou pró-OTAN. E é nesse sentido que eu tento ver o Brasil nos BRICS, sabe? Tentando perceber essas nuances.